as coisas cooperam para o nosso bem. Acharam Romanos 8? Digam amém. É a partir do 26 que nós vamos ler. A partir do 26. Diz assim a Bíblia: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, sabe qual é a mente do Espírito. Se você puder até colocar-se de pé, tá, irmãos, para a leitura da palavra, quem puder fazer isso, faz muito bem, tá bom? Versículo 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluias. Você precisa que Deus fale ao seu coração? Eu preciso. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus? Eu vim, eu estou aqui e eu creio que Deus vai falar comigo. Você crê que Deus vai falar com você? Então permita que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Diga para Ele nesta oração: Senhor, abra minha mente, o meu entendimento, Deus, para receber e ouvir a Tua palavra. Pai, aqui estamos reunidos, Senhor, nesta noite. Aqui estamos, ó Deus, neste santuário, Senhor, na Tua casa. Deus, estamos neste lugar, ó Senhor, de adoração. Aleluias. Pai, já cantamos, já Te adoramos, ó Deus, por meio dos louvores. Mas eu te peço, Senhor, mais uma vez que Tu venhas falar comigo através da palavra. Deus, fale com a igreja, Senhor, através das Escrituras. Nós oramos em nome de Jesus. Deus, dá-me autoridade, ó Deus, para ministrar a Tua palavra. Senhor, dá-nos ousadia, Jesus, na ministração. E Deus, que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. É a minha oração, é a oração da igreja, em nome de Jesus. Irmão, pega essa sua Bíblia aí e coloca no banco. Deixa a sua mão livre e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Para Deus é o melhor. Misture esse aplauso com glória. Oh, aleluia. Vai aplaudindo e dando aleluia. Diga graças a Deus. Oh, maravilha. Aplauda o Senhor Deus. Receba o louvor da igreja, Jesus. E fale conosco através da Tua palavra. Palavra viva, eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Aleluia. Assente dando glórias a Deus, dizendo aleluia, porque Deus está aqui nesta noite. Graças a Deus. Oh, maravilha, Jesus, maravilha. Graças a Deus. Quem crê que Deus tem uma palavra para a sua vida, diz amém. Glórias a Deus, aleluias. Amados, é uma mensagem muito conhecida. É uma palavra onde de fato nós sabemos desta frase. E é importante a gente saber e conhecer sobre isso. E apesar de que eu sei que você conhece, ainda mais pessoas que são crentes, pessoas que servem ao Senhor há muitos anos, né? Conhece esse texto. E mesmo quem está iniciando na igreja agora, já conhece a palavra de Deus. E apesar de você saber, o Espírito Santo colocou no meu coração para vos trazer essa mensagem, para a gente refletir nisso aqui que a Bíblia nos diz. Nós vimos que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É uma frase muito conhecida, só que muitas vezes não compreendida. Ela é conhecida, a gente sabe, mas em alguns momentos a gente fica: será que eu estou conseguindo ver isso na prática na minha vida? Porque acontecem coisas com a gente, que se a gente lembrar desse texto, na hora que a gente lembra desse texto, poxa, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a Bíblia diz que tudo será favorável, né, àquele que ama ao Senhor. E a gente fica meio que se questionando isso. A gente fica meio pensando, mas tudo isso está acontecendo? Ou tudo aquilo aconteceu, como assim coopera para o meu bem? Antes de te mostrar sobre isso, antes de falar sobre isso, eu quero observar aqui com os irmãos que existe um porém no que se refere a essa promessa. A Bíblia nos diz sim, olha, observe aí no texto do capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga comigo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, em primeiro lugar, as coisas vão servir para o bem dos que amam a Deus. As coisas vão servir para o bem daqueles que buscam viver a vontade de Deus. Ou seja, esta palavra, ela é inútil, ela não serve, ela literalmente não é para aquele que não anda nos caminhos do Senhor. Está entendido até aqui? Amém? Então Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não vai, esta palavra, ela é uma palavra condicional. Ela diz, olha, todas as coisas vão contribuir para o bem. De quem? Para o bem de quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda tem uma vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, ainda tem mais um porém. É dos que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. E você sabe muito bem que todos nós temos um propósito na casa do Senhor. Deus te criou para um propósito. Nós não estamos aqui para viver o si. Nós não estamos aqui para viver o talvez. Nós não estamos aqui para, vamos ver o que vai dar segunda-feira. Não. Aliás, a nossa vida não pode ser assim, tá? A nossa vida não pode ser para o talvez. Você tem que levantar pela manhã e ter um propósito para viver. Mas além do seu próprio propósito, saiba que Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito na sua vida. Você tem o seu propósito, mas sabia que Deus também tem um propósito para você? Aleluia. E compete a nós que somos crentes entrar no propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Imagine que você é o passageiro de um trem. Imagine que você é o passageiro de um ônibus. Você está ali na poltrona e você vai onde o ônibus está indo. Você vai onde o trem for te levar. E assim precisa ser a nossa vida. Nós precisamos estar no propósito de Deus e viver a vontade do Senhor na nossa vida. Você está à disposição de viver a vontade de Deus? Se você quiser anotar na sua Bíblia, leia Provérbios capítulo 19, versículo 21. Vamos ler junto? Provérbios capítulo 19, versículo 21. A Bíblia diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor prevalecerá, permanecerá. Muitos propósitos há no coração do homem, e de fato, todos nós precisamos viver por um propósito.
Todos nós precisamos ter um motivo para levantar e sair para trabalhar. Precisamos ter um motivo para levantar e fazer alguma coisa. Eu estou estudando para a faculdade, eu desejo ter isso e aquilo. Eu estou trabalhando com esse objetivo. Eu levanto segunda-feira com esse propósito. Todos nós temos um propósito, mas entende uma coisa, irmão, você que serve o Senhor, você coloca propósito no seu coração, mas no final das contas, são os desígnios de Deus que deverão prevalecer sobre a sua vida, sobre a sua família, aleluia. Você está debaixo do propósito do Senhor, você está debaixo do desígnio do Senhor. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo para você ainda que você não vê. Você já descobriu qual é o propósito de Deus para você? Pergunta a alguém que está do seu lado aí, você já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já descobriu o que Deus quer de você? Porque Deus falou assim para Jonas: Jonas, vai para a cidade de Nínive. Jonas foi. A princípio Jonas não quis ir para Nínive. E tem gente que faz igualzinho Jonas. Não vou nada, Deus. Tem gente que faz igual aquele homem da parábola do talento lá, enterra o talento. E não faz a vontade de Deus, não cumpre os desígnios do Senhor. E aí depois ele quer que o versículo se aplique na vida dele. Você entende? Como é que diz o texto aí que a gente leu? Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu sou chamado por Deus a cumprir o propósito, e aí eu não quero cumprir não, e eu mesmo assim, mas a primeira parte do versículo eu quero que tudo coopere para o meu bem. Como você quer que as coisas cooperem para o seu bem, se você não cumpre o propósito de Deus na sua vida? Mas tem alguém aqui nessa noite disposto a cumprir os propósitos do Senhor? Coloque-se na posição, irmão, porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer que você cumpra este propósito, este objetivo. Deus quer que você anda. Fica na brecha, irmão. E a Bíblia nos mostra isso muitas vezes. Por exemplo, Deus tinha um propósito na vida de José. Você sabe qual é o propósito da vida de José. José sonhou com isso muito tempo antes. Mas o sonho de José não sonhou como governador do Egito. José não teve um sonho assim: olha, Deus está me mostrando que eu serei governador do Egito. Foi esse o sonho de José? Não. José sonhou com o quê? Ele sonhou que 11 estrelas, o sol e a lua se dobravam diante dele. Depois ele sonhou que 11 feixos de lenha. Ele foi buscar lenha com seus irmãos, no sonho. E ele sonhou que os 11 feixos de lenha se dobravam diante do fecho de lenha dele. E aí, José pensou: eu vou ser governador do Egito. Foi isso? Não, nada a ver. Deus abriu só uma janela. Deus mostrou uma gretinha. Deus mostrou apenas um momento, um flash. José foi governador no Egito por décadas. Não foi 1 ano, 2, 3 anos. José governou o Egito décadas. Deus pega o quê? Meia hora dessas décadas. Deus pegou meia hora, 20 minutos, e mostrou para José num sonho os irmãos dele se dobrando diante dele. José não passava na cabeça de José ser governador do Egito. Mas aquilo ali, aquela pequena janela que Deus mostra para José, já era Deus dizendo para José: José, eu tenho planos para você. José, eu tenho projetos para você. Você já viu o que Deus quer de você? Você já sabe o que Deus quer de você? Você já conhece os planos de Deus para a sua vida? É claro, irmão, é óbvio que Deus não vai mostrar toda a sua trajetória para você. Deus pode pegar pequenos momentos e dizer: olha, eu quero isso da sua vida, mas aquilo tem toda uma trajetória. José viu os seus irmãos, na verdade nem os irmãos ele viu o fecho de lenha, sol, lua, estrelas dobrando diante dele. Ele viu, foi isso. E aí os irmãos pensaram: você está falando assim, sol, lua, é o pai e a mãe, 11 estrelas, nós irmãos. Você está falando que nós, o pai e a mãe, você está falando que nós vamos dobrar diante de você, José? E aquilo, porque eles já tinham ciúme do irmão, aquilo gerou mais ciúme, raiva de José.
que eles fizeram? Vamos prender nosso irmão, vamos arrumar uma armadilha para o nosso irmão aqui. Jogaram ele num poço, viram um poço lá, jogaram ele lá. Aí está lá José, vivendo o propósito de Deus. Talvez eu e você pensaríamos, Deus, se a gente ainda mais se conhecesse esse texto, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como assim eu aqui nesse poço? Como assim meus irmãos me odiando? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Como assim, se eu estou sendo vendido? Ele ali naquele poço passa o pessoal que ia para o Egito, os midianitas indo para o Egito. Aí eles tiveram a ideia, que vão matar nosso irmão, não, porque eles estavam querendo matar José. Eles queriam matar. Vão matar nosso irmão, não? Ali tem um pessoal indo para o Egito, vamos vender o nosso irmão, é bom que a gente ainda ganhe umas pratinhas ainda, vamos vender nosso irmão como escravo? Sim, tiraram José do poço. Eu sabia que vocês não iam deixar aqui. Não, nós estamos vendendo você. Foi vender ele como escravo. Foi lá José viver escravizado. O que nós pensaríamos deste momento? Se eu conhecesse este versículo, se você conhecer nesse versículo, o Deus que nós servimos hoje, a gente pensa, mas como assim tudo coopera para o meu bem? Se eu estou sendo vendido como escravo? Como assim tudo é da vontade de Deus? Como assim se eu estou sendo escravo? E lá foi José ser escravo na casa de Potifar. Para piorar ainda, ele foi acusado pela mulher de Potifar e foi jogado na prisão. Vai lá José ser preso. Mas tudo isso, irmão, era um processo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No final das contas, Wellington, passam-se os anos e José recebeu seus irmãos. Quando José recebe os seus irmãos, os irmãos dele não reconheceram quem ele era, não reconheceram José. Já haviam passado anos. José, que era um adolescente, já era um homem adulto, vestindo roupas de rei, vestindo roupas bonitas, elegantes, de autoridade. Então eles não conseguiram reconhecer o seu irmão. Cultura egípcia na roupa de José. Eles não reconheceram. Chegaram diante de José, primeira coisa que eles fizeram, dobraram o joelho diante daquela autoridade. Se cumpriu o sonho que José tinha sonhado há anos atrás. Quando José chama os seus irmãos para uma conversa, agora eu quero levar você para Gênesis capítulo 45. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis 45. Nos diz a Bíblia. Vamos ler só o versículo 5, não. Eu quero ler com você alguns versículos antes aí também, olha só. Bem rápido. Gênesis 45. Olha só a atitude de José diante dos seus irmãos. Um homem de Deus, alguém conhecia Deus. Versículo 4 diz assim a Bíblia. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Então chegaram-se a José. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Gente, eu imagino que na hora que José falou isso para os irmãos, eles devem ter esfriado a espinha na hora, né? É José, pronto. Eles devem ter ido no inferno na mente deles. É o nosso irmão. O que nós fizemos com o nosso irmão? Alguém pode ter pensado, se fosse hoje em dia, né? O José ia dizer o seguinte. Não, José não, mas alguém ia dizer o seguinte: o mundo dá volta, né? O mundo dá a volta, né? Vocês me venderam como escravo. Eu hoje aqui estou podendo mandar matar vocês. O mundo dá a volta. Mas isso é sentimento de gente vingadora, pessoa que não conhece a Deus, que não conhece a palavra. A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Teu inimigo tem fome, dá de comer para ele. Que negócio é esse de criar inimizade? Que negócio é esse de dizer não para alguém que é próximo de você, ou que seja inimigo, seja quem for? José teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, mas José não se vingou. Por quê? Porque José sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José sabia que tudo tem um propósito determinado.
Você já entendeu o propósito de Deus na sua vida? Você já consegue entender? Você sabe, você consegue compreender que todas as coisas cooperam para o bem? Aí José fala: ó, eu sou o irmão que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por ter havido vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Aleluia. Sabe por que vocês me venderam? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por que eu fui escravo no Egito? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por que eu fui acusado pela mulher de Potifar? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Sabe por que, irmão, você passou tanta luta esse ano? Levanta a mão e declare: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Você consegue visualizar? Você consegue crer nas Escrituras? Você consegue entender essa mensagem sobre a sua vida? Ah, pastor, é que você não sabe o que eu estou passando. Irmão, se coloca no lugar de José. A humilhação que José passou, a situação que José teve que passar, tudo aquilo que aconteceu com José. E ele ainda deu um aviso, no versículo 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Ó, já teve 2 anos de fome, terão mais 5 anos de fome. Ou seja, não está nem na metade, da luta que Deus tem para trazer para a humanidade. Então vocês podem vir aqui morar no Egito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tinha um propósito na vida de José, e Deus tem um propósito na sua vida. Esther, Deus também tinha um plano na vida de Esther. E Esther, esse plano na vida de Esther é o sonho de muitas meninas, eu posso dizer assim. José teve que passar por maus bocados, Esther, ela tornou-se rainha quase da noite para o dia. Claro que não foi literalmente, foi todo um processo. Mas de repente está lá, todas as famílias do reinado de Assuero recebem uma notícia: olha, o rei Assuero deseja casar-se, e ele quer casar com uma das jovens da província. As meninas que quiserem candidatar, procure fulano de tal. Aí Mardoqueu, é tio da Esther, tio da Esther, crente, homem temente ao Senhor, disse: Esther, então está tendo uma lista aí de candidata para ser rainha no lugar, da mulher de Assuero, no lugar de Vaste. Então vai lá se candidatar para você ser rainha. Esther foi. Chegando lá, Deus faz com que Esther seja eleita rainha. E aí, quem não quer esse propósito, não é mesmo? Nesse momento, Esther deve ter pensado: se ela conhecesse esse versículo foi escrito bem depois, é lógico, Mas se Esther conhecesse esse versículo, ela talvez tinha pensado: realmente Deus é bom, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque na hora que está tudo bom, na hora que você, como diz na gíria popular, na hora que você está por cima, é fácil você dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na hora que está dando tudo certo na sua vida, é fácil dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso, glória a Deus, tudo coopera para o meu bem. Talvez Esther, neste momento, conseguisse dizer isso. Porém, não foi apenas para ser rainha que Deus escolheu Esther. Não foi apenas para ela sentar-se do lado do homem mais poderoso do mundo que Deus escolheu Esther. Deus colocou Esther como rainha porque havia um propósito por trás daquilo. Assim como Deus escolhe José no Egito para um propósito, Deus também tinha um propósito para Esther. Ou como escravo no Egito, ou como prisão na cadeia no Egito, ou como no palácio do rei Assuero, Deus tem os seus propósitos. Você está onde você está, não é à toa.
Você está na prisão, não é à toa. Você está no palácio, não é em vão. Existe um propósito de Deus para este momento, para que você possa realizar. E eu sei que você crê na vontade do Senhor sobre a sua vida. Eu sei que você crê que todas as coisas contribuem para o bem. Qual era o propósito de Esther? Por que que Deus escolheu aquela jovem para estar ali? Se você abrir a sua Bíblia em Esther capítulo 4, se puder fazer isso, ler comigo o versículo 13 e 14. Esther capítulo 4, a gente vai ver um diálogo de Mardoqueu com a sua sobrinha. E ele vira para Esther e fala com ela algo muito importante, que era necessário que ela soubesse. Capítulo 4, versículo 13, o 12 também diz assim, ó. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Não pense isso não. Porque o que acontece, gente? Para você que conhece a Bíblia, tudo bem, mas tem gente que não sabe o que estava acontecendo aqui. O rei, por influência de um homem chamado Amã, o rei assinou um decreto para que todos os judeus fossem mortos no último mês do ano, para que todos os judeus pagassem com a sua vida o fato de Mardoqueu não ser se dobrado diante de Amã. Então Amã manda o rei Assuero assinar aquele decreto. Só que Assuero, marido de Esther, não sabia que a sua mulher, a rainha Esther, ela era judia. O rei Assuero não sabia disso. Ou seja, a sentença de morte para os judeus, influenciado por Amã, era também uma sentença de morte para Esther. E Esther diz o seguinte, recebeu a seguinte mensagem do seu tio: olha, Esther, preste atenção numa coisa. Você está aí, você precisa fazer alguma coisa. Você é rainha por um propósito. E aí diz o versículo 14: porque se de todo te calares, se todo te calardes agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes levantada, rainha. Esther, se você não fizer nada, Esther, se você ficar na sua zona de conforto, Deus vai nos livrar de qualquer maneira, porque eu creio no livramento de Deus. E quem aqui é como Mardoqueu, que crê no livramento do Senhor e na provisão do Senhor? Deus pode providenciar livramento para você, irmão, ainda de lugar que você nem esteja vendo. Deus pode fazer isso. Eu não vejo livramento, mas Deus pode livrar. Eu não sei como, mas Deus pode fazer, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo é possível ao nosso Deus. Mardoqueu mandou esse recado para Esther: olha, Esther, se você não fizer nada, Deus vai fazer alguma coisa e virá algum livramento, vírgula, mas quem sabe, Esther, é por um momento desse que Deus te colocou aí como rainha. Quem sabe, Esther, este seja o chamado de Deus para você. Quem sabe, Esther, é para isso que Deus te colocou aí no palácio de Assuero. Eu quero dizer para você, irmão, uma coisa: quem sabe é para exatamente este propósito que você está vendo na sua família, que Deus te levantou como homem e mulher de Deus na sua casa. A gente fica assim, presta atenção, a gente fica assim: ah, meu Deus, eu preciso que o pastor venha na minha casa orar.
E eu vou na sua casa orar a hora que precisar, tá? É claro que eu vou lá. Eu preciso que o pastor dê uma palavra de bênção para minha casa. Só eu que sou crente aqui. Eu quero dizer para você, irmão, quem sabe Deus não quer usar você para orar e abençoar a sua casa. Quem sabe Deus não levantou você na sua família para ser sal da terra e luz do mundo lá na sua casa. E Deus quer usar você para mudar a trajetória da sua família. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus e pode glorificar a Deus. Você crê nessa palavra? Quem sabe? Eu preciso tem que vir um obreiro da igreja para orar e para expulsar esse demônio. A Bíblia diz: todo aquele que crê em Jesus, aleluias, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E vai expulsar demônio, vai pisar em serpente e escorpião, e nada vos será impossível. Essa palavra é para a sua vida. Você crê que isso é sobre você? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esther está lá no palácio, toda bonitinha, como rainha, no conforto. Ela podia esconder que ela era judia, porque até aquele momento, quem já leu a história sabe, até um dia depois, 2 dias depois dessa conversa aqui, até 2 dias depois dessa conversa, o marido dela, o rei, nem sabia que ela era judia. Assuero não sabia não. Ela podia ficar no canto dela. Eles vão matar o judeu que dia? Eles vão matar em dezembro, acho que é 14 que está lá na Bíblia, 14 ou 12, está lá no texto, fala aí, é dia tal, vão matar no último mês do ano. Aí fala assim: eles vão morrer tal dia? Eu nem sou judia, estou nem aí, eu estou na minha aqui, sou rainha. Ela podia ter falado isso. Irmão, o que isso te ensina? O que isso me ensina? Quantas vezes a gente se coloca na zona de conforto e diz: não é comigo mesmo. Fulano está com problema? Está caindo a casa em cima do ciclano? Fulano está precisando de oração? O outro está precisando ser evangelizado? Não sou eu mesmo, a minha casa está uma bênção. Glória, todo mundo na minha casa é crente, eu e minha casa servimos ao Senhor. Maravilha. Esther podia ser covarde, mas ela não foi. Deus tinha um propósito na vida de Esther, porque todas as coisas cooperam para o bem. Esther tinha que estar ali para ser usada por Deus. Esther chamou o seu marido para uma conversa. Ô marido, vamos jantar. Eu quero que você convide uma pessoa aí, tá? Convida a Amã para o jantar amanhã. Eu vou dar um jantar, o meu marido. Convida a Amã, vem o senhor, meu marido, e a Amã para o jantar. E ela começou, como se diz, mexer os pauzinhos ali para fazer alguma coisa. Esther não aceitou a condição de não fazer nada. E quantas vezes a gente simplesmente: não é comigo, o problema não é meu. Não é mesmo? Deus tinha um propósito, irmão, na vida de Isaac. Deus tinha um propósito com Isaac. Assim como Deus tinha um propósito com Esther, assim como Deus tinha um propósito com José, e assim como Deus tem um propósito na sua vida. Deus falou assim com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu sou abençoado. Sara, o que Sara pensou? Deus falou que vai dar filhos ao meu marido Abraão. Então eu vou arrumar um filho, porque eu já sou idosa. Eu não tenho idade mais para engravidar. Vou arrumar um filho para o meu marido, para cumprir a promessa de Deus. O que Sara faz? Arruma uma empregada, ela pega a empregada dela que ajudava nas coisas de casa e entrega ao seu marido e fala: meu marido, você vai engravidar essa mulher. E aí, dessa mulher você vai ter um filho e vai se cumprir a promessa de Deus. Mas me fala uma coisa aqui, irmão: quem diz que Deus precisa da ajuda do homem para fazer alguma coisa? Quando Deus deseja, Ele faz, ainda que pareça impossível. Simplesmente creia nas promessas de Deus na sua casa. Você crê? Simplesmente acredite nos propósitos de Deus.
Aí tem vezes que a gente olha e diz, não, mas é muito idosa para engravidar, não tem jeito. Mas quem disse que Deus precisa da sua opinião? Quem diz que Deus precisa da minha opinião? Quem diz que Deus precisa da minha ajuda? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é quem faz, e todas as coisas cooperam para o bem. Isaac ainda não tinha nascido, e a mãe dele já estava arrumando problema para ele. O meu marido engravida Agar. Ela engravidou de fato, nasceu Ismael, mas a promessa não era para Ismael. Anos depois, Deus aparece na tenda para Abraão e diz, Abraão, eu vou te dar um filho. Um ano depois, mais ou menos nesse tempo, eu voltarei a você e Sara terá um bebê, estará com um bebê no seu colo. Sara estava dentro da tenda, né? O que Sara fez? Riu, né? Ela escutou o anjo do Senhor, ela escutou o anjo do Senhor falando com Abraão, e cada lá de dentro ela está rindo. Eu vou engravidar? Eu estou com 90 anos de idade, como é que eu vou engravidar? Ela riu. Um ano depois o anjo volta, e Sara está com a criança no colo, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e daqueles que têm um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Isaac, e Isaac cresce, e aí Deus diz para Abraão, Abraão, em Isaac será chamada a tua descendência. Abraão, você tem 2 filhos, mas a minha promessa é a partir de Isaac. Só que anos mais tarde, Isaac já era um adolescente. Deus chama de novo Abraão para uma conversa. Abraão, vem cá, Abraão. Abraão, eu quero Isaac em holocausto. Abraão pensa, mas como assim? Deus falou que em Isaac será chamada a minha descendência. Isaac é o filho da promessa. E agora Deus quer holocausto? Você sabe como é que era um holocausto. Agora, há poucos minutos atrás, eu já expliquei. Eles pegavam, o animal do sacrifício, imolavam o animal, derramavam todo o sangue, depois levavam para o lugar do holocausto, colocavam a lenha, tacavam fogo e queimava aquele animal diante de Deus. E a Bíblia diz, na lei de Moisés, que aquilo ali chegava como cheiro suave às narinas de Deus. Deus respirava aquele holocausto e recebia como gesto de adoração. Aí Deus vira para Abraão e fala, Abraão, eu quero Isaac como holocausto. Na mente de Abraão vem um questionamento, mas como assim Deus quer Isaac como holocausto, sendo que Deus disse que vai fazer dele uma grande nação, nele está a promessa. Este versículo foi escrito muitos anos depois depois de Abraão, mas com certeza Abraão já sabia que todas as coisas contribuíam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Você tem um propósito de Deus, irmão? Então as coisas vão cooperar para o seu bem, pode ter certeza. Ainda que você esteja como Abraão, como assim? Não faz sentido isso cooperar para o meu bem. Não faz sentido agora, no momento certo você vai compreender. E Abraão sobe, vai para o sacrifício, pega Isaac, coloca na mesa, quando ele vai sacrificar o seu filho. Deus disse para ele, Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que você conhece a Deus. Não precisa fazer isso não. Abraão já sabia que Deus ia providenciar o cordeiro para o holocausto. E mais, o autor aos Hebreus, ele escreve lá na sua carta, dizendo que Abraão tinha fé, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Você já leu isso lá na carta aos Hebreus? Está lá escrito. Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar o seu filho, mesmo depois de morto, mesmo depois de queimado, Deus poderia ressuscitar. Essa era a fé de Abraão, por isso que ele pega o seu filho, coloca no holocausto, prepara a lenha, prepara tudo, amarra o seu filho ali. Só que na hora do sacrifício, Deus disse a Abraão, não precisas fazer isso, porque agora eu sei que você teme a Deus. Sabe por que a gente passa luta, irmãos? Porque nós temos propósitos de Deus na nossa vida. Nós passamos dificuldades
porque Deus quer refinar a sua vontade em nós. Nós passamos certas provações e coisas que a gente talvez nem imaginava, e a gente costuma pensar: meu Deus, por que tanta dificuldade? Por que um ano tão difícil? Senhor, por que tantas provas? Mas saiba de uma coisa: Deus tem os seus propósitos, Ele vai fazer o propósito dele cumprir em você. E entenda que tudo vai continuar cooperando para o seu bem. Inclusive eu quero deixar para você, para terminar esta mensagem, eu quero deixar para você o versículo de 1 Coríntios 10, 13. Se você tiver caneta aí na sua mão, irmão, anota esse versículo para nunca mais esquecer. 1 Coríntios, capítulo de número 13, eu quero ler o capítulo 10, versículo de número 13. Marque esse versículo na sua Bíblia. Sempre que você passar por um momento difícil, leia este texto. A Bíblia nos diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Diga comigo: Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Aleluia. Você recebe essa palavra sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Diga: Senhor, eu creio. Deus, eu recebo esta palavra na minha casa. Se a luta estiver grande, irmãos, receba esta palavra. Primeiro, tudo que opera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo, não vem sobre você tentação senão humana. Não vem tentação que você não pode suportar. Você lembra que os antigos diziam, alguns dizem até hoje: Deus não dá frio maior do que o cobertor. Não é assim que fala? Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Coloque-se de pé. Quero declarar isso sobre você, para você receber esta palavra sobre a sua vida. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento. Você crê que Deus vai te dar o livramento? Eu sei que você crê. Como foi o seu ano de 2023? Que você possa olhar para trás e dizer: todas as coisas contribuem para o bem. Mas eu sei que não é tão fácil assim. Inclusive, eu quero orar por algumas pessoas. Que, enquanto eu pregava, lembraram-se de situações difíceis de suas vidas e pensaram: mas como assim isso coopera para o meu bem? Eu não entendo como isso pode me ajudar em alguma coisa. Eu não entendo como isso pode me favorecer, como isso pode ser bom para mim. Eu não entendo. Se você em algum momento dessa mensagem pensou isso, se você tem pensado assim, eu quero orar com você. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus proverá livramento, como diz nesta palavra. Juntamente com a tentação, Ele proverá livramento, de maneira que possais suportar. Você quer orar comigo? Vem à frente. Eu quero orar com você. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. Como é que é? Todas as coisas cooperam para o bem. Vem, gente, eu vou orar por você. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Tudo coopera para o seu bem. Creia, creia, creia. Como assim, Deus? Eu não entendo. Isso coopera para o meu bem? Não entendo, não entendo. Você não entende. Mas Deus vai fazer cumprir a vontade dele. Deus, aleluia. Aleluia. Tudo coopera para o seu bem. Tudo coopera para o seu bem. Tudo coopera. Deus vai fazer acontecer na sua vida.
Deus vai te mostrar aquilo que é necessário você enxergar. Deus vai te mostrar. Aleluia. Eu vou orar por você. Igreja, estenda as mãos para cá. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor Jesus. Aqui estão, Senhor, os teus filhos, as tuas servas. Deus, cada um passando uma situação, ó Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Escute isso aqui, irmão, em nome de Jesus. Escute isso aqui. Talvez por um determinado momento José não enxergava porque ele estava passando por tudo aquilo, mas no final das contas ele entendeu que ele estava no propósito de Deus. Esther aparentemente não sabia por quê. Porque de repente eu quero uma plebeia, virei uma rainha. Mas na realidade Deus tinha um propósito para Esther. Por que Deus tem que levar o meu filho para sacrificar em holocausto? Mas no final das contas Isaac entendeu o propósito, Abraão entendeu o propósito. Meu amado, talvez você não entenda agora, mas saiba, a sua vida está nas mãos do Senhor. A sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. E não vem sobre você tentação, senão humana. Mas Deus é fiel. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Aqueles que estão no propósito de Deus, tudo coopera para o bem. Por isso entregue tudo a Ele. Tudo entregarei. Você está no propósito de Deus, então tem que entregar. Tudo entregarei.